Galera, o Davi acabou ganhando a prova e ainda tirando 200 mil de Rodriguinho, que não ficou nada feliz, acabou gerando uma revolta geral ali entre Bim, Vanessa, Buda, Michel e o próprio Rodriguinho, né, que eles não gostaram de ver Davi comemorando bastante e ainda acharam injustos o fato de Rodriguinho ter perdido tanto assim. E começaram a achar super injusto e ainda tentar, gente, fazer com que a produção devolvesse, sabe? Não tirasse o dinheiro de Davi e entregasse para Rodriguinho. Eles são tudo muito puxa-saco de Rodriguinho. Vou explicar para vocês o que aconteceu, para vocês terem um contexto melhor da história e assim vocês conseguirem entender o que aconteceu. A gente sabe que hoje é dia de paredão, né? E a produção sabe que o nome de Davi e de Rodriguinho estão bem dispostos. Então eles fizeram de tudo para rolar uma rivalidade ali entre as pessoas. E eles conseguiram a melhor de todas, de Davi contra Rodriguinho. Eles botaram para ser um contra o outro mesmo, né? As provas. E aí as pessoas escolheriam quem queria ir contra, né? E assim iriam disputando e tirando dinheiro das outras pessoas, né? E assim eliminando umas às outras até sobrar somente uma. Daí, por ordem alfabética, Bia, Alane tinha que desafiar alguém. Alane então desafiou Fernanda, né? Que infelizmente ela acabou perdendo para Fernanda e perdendo assim a grana dela sendo desclassificada. E aí então era a vez de Bia, né? Bia então desafiou Pitel e acabou ganhando de Pitel. A prova, gente, esqueci de explicar para você. Foi mandado todos se reunirem na praça, para a sala, todos foram reunidos, né? Aí então apareceu Tadeu e explicou que a prova era patrocinada pela... E aí falou o coisa vocês estão vendo bem na imagem aí, o que é que estão sendo patrocinados. E aí eles falaram que os dummies iam explicar direitinho como é que seria a prova. Sim, os dummies tinham que explicar, porque a prova, para eles entenderem bem as regras. Foi então mostrado dois dummies, né? Um dummy subia num palanque e falava no microfonezinho quem ele queria desafiar. Daí então, subindo lá, a pessoa desafiada ficava uma ao lado da outra. E aí eles tinham que pegar uma bola com um guindaste e acertar no alvo, em vários alvos com pontos, né? Quem fizesse o maior ponto venceria. E assim, quando a outra pessoa desafiada jogasse também, ela e tinha vários pontos lá também, e se acabasse errando os alvos, era 0 pontos. E assim, até um dos dois ganharem e faturar a grana do outro. Vale ressaltar que todo mundo já começava ali com 50 mil, né? Então, se você desafiasse alguém e ganhasse essa pessoa, você ganhava 50 mil, contando os seus 50 mil. E aí, então, Bia desafiou Pitel e ganhou dela. Bia mostrou uma pontaria, não sei se foi sorte ou não, mas ganhou de Pitel, desclassificando-a. E aí Bia ficou com 100 mil e a Lani com 100 mil. Então, se você desafia a Lani agora, você ganha 100 mil. Entenderam como seria? E foi isso que aconteceu. Aí veio o Davi. Davi, então, desafiou Buda, né? Que foi quem ele tretou recentemente. E ele tava já com um pouco de raiva de Buda. Aí, ele foi contra Buda. Davi primeiro demorou um pouco, olhou o alvo, pensou. E aí, ele rumou. Conseguiu acertar no centro, gente. Fazendo 100 pontos. Um máximo de pontos possíveis. Daí, então, foi Buda. Buda conseguiu fazer 75 pontos, que foi bem do ladinho do 100. Mas não foi o melhor ponto que Davi. Sendo assim desclassificado, Davi com 100. E aí foi as pessoas. Poucas pessoas, ninguém desafiou Davi até então, até chegar a vez de Rodriguinho, que a gente pensava que iria desafiar Davi, mas não. Desafiou Isabelle, né, gente, com a justificativa de que Isabelle falou bastante dele. E aí foi Rodriguinho contra Isabelle e ele acabou ganhando, né, surpreendendo assim. Daí Matheus desafiou Rodriguinho, né. Matheus acabou desafiando Rodriguinho. Mas ele acabou perdendo, né? Porque não foi nem que o Rodriguinho acertou uma boa. O Rodriguinho quase não acertou. Ele fez um mínimo de ponto todos, que era 5 pontos. Mas Matheus acabou errando a bola. Quase acertou no centro, mas errou a bola e foi desclassificado com 0. E assim Rodriguinho ficou com 200 mil reais. Fazendo assim
muitas pessoas querendo, mas ninguém tinha coragem de desafiar Rodriguinho. Até que chegou uma pessoa que teve coragem sim de desafiar Rodriguinho, que foi Davi. Davi, então, depois de ter ido Alane, Bia, coitada, a Alane acabou perdendo, Bia também acabou perdendo. E aí chegou a vez de Davi. Davi, então, desafiou Rodriguinho, né? E aí Rodriguinho riu da cara de Davi, né? Confiante de que conseguiria vencê-lo. Porém, Davi rumou, não fez o melhor ponto possível, mas também não fez o pior. Fez 50 pontos. E ele ficou bem triste com isso. Daí Rodriguinho mirou nos 100, né? Pra vencer. Vale ressaltar que o alvo de 100 pontos era bem menor do que os outros alvos, né? Rodriguinho então rumou, bateu em 100 pontos, a bola quicou, foi para 50, quicou mais um pouquinho e parou em 25 pontos. Perdendo assim, Rodriguinho gritou de raiva, gritou que por pouco a bola não teria subido, não teria conseguido os 100 só porque bateu em outra bola. Uma outra bola que já estava lá, acabou batendo nela que fez desviar. E aí ele ficou indignado por conta disso. É por causa disso que rolou a revolta, né, gente? A revolta das pessoas de lá. Foi isso aí que encadeou a revolta. E aí então, o Rodriguinho perdeu para Davi, que comemorou muito, tirando os 200 mil de Rodriguinho. Ele comemorou muito, ele nem tinha ganho ainda, mas comemorou muito. E aí então ficou Davi contra Albin, né? Os dois estavam ali com muito dinheiro. E aí então Davi rumou sua bola primeiro que Bin, né? E aí quando Davi rumou, ele conseguiu 25 pontos, né? A bola bateu, e aí bateu na outra bola também, desviou. E aí nisso, quase que a bola ia embora, mas parou em 25 ali. Davi respirou assim, mas ficou meio triste porque conseguiu poucos pontos, né? Bin, então, a bola de Bin bateu no 50, desviou, batendo num canto, bateu em 25, ia parar no 25, mas a bola então bateu na ponta e ele então parou nos 5 pontos. E aí ele perdeu, Davi então comemorou bastante, caiu confete, ele veio da Isabela e chegou, abraçou ele, Matheus também veio, e Bia, e somente essas pessoas comemoraram. As outras pessoas ficaram com muita revolta, né? Chocados e revoltados. Eles foram até na dispensa, Rodriguinho, Vanessa, Bin e Buda, falar que a prova estava sendo injusta, que eles teriam ganho se não tivesse batendo na outra bola, que era para devolver, né? Não dar o dinheiro para Davi. E aí eles estavam exigindo que a produção fizesse isso. Porém, a produção validou a prova e disse que em nenhum momento não disseram que se batesse na bola iria ser anulado. Então Davi ganhou sim o dinheiro, 300 mil reais. E assim saiu vitorioso. Mas chocando as pessoas e revoltando também.